Oi, gente! Hoje vim trazer um passo a passo bem vendável pra vocês, que é uma peça que a gente adora ter em casa, que é um puxa-saco. Eu já ensinei 2 vezes aqui no canal, 2 modelinhos de puxa-saco, e hoje eu vim trazer meio que uma releitura do primeiro que eu ensinei, mas já faz muitos anos, então trouxe ele repaginado com o acabamento todo embutido. Então não precisa mais usar zigue-zague, nem overlock, nem colocar viés dentro dele, porque o acabamento fica perfeitinho aqui por dentro. Então vou dar essa dica super legal pra vocês. E é um puxa-saco bem grandão, que eu sei que o pessoal gosta de ter puxa-saco grande em casa. Então bora lá pro passo a passo. Os tecidos que eu utilizei nessa peça são da loja Coisas da Teca e a gente tem parceria com ela. Então é só usar o cupom ARTEDAB nas suas compras que você ganha um descontinho. Bora pro passo a passo? Pro nosso puxa-saco, a gente vai precisar cortar no tecido a medida de 60 por 52, ele tem 60 aqui de largura e 52 de altura no meu tecido. E cortei 2 tiras aqui, medindo 12 centímetros de largura por 60. Esse aqui vai ser o detalhe aqui da barra e do topo do meu puxa-saco. Então eu quis botar uma cor contrastante. E a gente também, além disso, vai precisar de elástico. Eu vou começar a peça unindo essas tiras de tecido de cor contrastante com o tecido estampado. E eu vou colocar meu tecido aqui virado do avesso e vou colocar tecido virado avesso com avesso. E vou passar uma costura com pezinho de máquina aqui desse lado e a outra tira aqui do outro lado. Agora eu vou levar minha peça pro ferro e vou abrir essa costura aqui e assentar ela desse jeito. Bom, pessoal, então abri essa costura aqui embaixo e agora eu vou dobrar ela bem no vinco aqui. Eu abro exatamente pra ficar mais fácil da gente dobrar aqui, porque daí ele vai deitar bem mais direitinho se a gente não tivesse aberto essa costura. E aí, dobrei aqui então, ó, direito com direito a minha faixa. E agora eu vou passar uma costura com 2 centímetros de margem. Faço desse lado, repito a mesma coisa aqui do outro lado. Costura feita, e essa parte aqui vai formar a canaleta por onde a gente vai passar o nosso elástico. No primeiro puxa-saco que eu ensinei pra vocês, eu ensinei colocando um viés aqui pra formar a canaleta. E dessa forma a gente já vai fazer ela do próprio tecido, então a gente já dispensa o uso do viés. E agora eu vou tombar o meu tecido aqui por cima, ó. Vou deixar esse excesso virado pra fora mesmo. Vou tombar aqui por cima o tecido, e ó, daí aqui por fora ele já fica embutido. E aqui do outro lado a mesma coisa. E aí, pra poder fechar essa canaleta, eu vou passar uma costura bem aqui na beirada da dobra, ó. E aí você pode escolher, se você quiser deixar virado pro lado aqui do contraste, você deixa tombado pra cá. E se você quiser deixar virado pro lado da estampa, você puxa pro outro lado. Aí vai da tua escolha. Bom, pessoal, agora que eu já passei a costura e fechei a canaleta, eu vou pegar aqui uns 15 centímetros de fita de cetim e também peguei essa argolinha plástica aqui, mas se você não tiver, não precisa, pode deixar só na fita, que eu vou fazer uma alcinha aqui pra pendurar o meu puxa-saco. Então eu vou costurar ela na pontinha aqui e presta atenção na direção da tua estampa. Essa minha aqui, ela não tem muita diferença, mas a estampa tem que estar de pezinho pra ficar certo depois, tá? Então eu vou fixar aqui com uma costura. E aí vou pegar o meu elástico. Aqui eu tô usando elástico chato, mas pode usar o elástico que você tiver em casa. E vou colocar ele aqui no meu passador de elástico e vou inserir ele aqui por dentro da canaleta que eu fiz. Ó.
Então você vai passando o seu elástico. Eu gosto de deixar ele aqui no rolinho mesmo, e aí depois eu acerto o tamanho que eu quero que ele fique. Ó, passei ele todo, a ponta tá aqui. E daí a gente vai prender aqui com o alfinete e vai empurrar o tecido aqui. E aí você vê, meio de olho, como que fica bom pra você. Eu acho que dá mais ou menos uns 25 centímetros aqui de elástico, tá? Mas é bom ir testando, deixa o restante aqui no rolinho mesmo, que aí você fecha assim, ó, pra ver se a abertura do seu saco tá bom. Se você precisa que ela tenha mais abertura ou menos, aí você vai ajustando conforme o seu gosto. Aqui eu acho que eu vou deixar ele mais ou menos assim. Aí eu vou passar uma costura pra fixar o elástico aqui de cada lado e depois vou repetir o mesmo processo na outra canaleta aqui do lado oposto do meu puxa-saco. Prontinho o elástico já fixo na minha peça. Agora eu vou juntar ela aqui ao meio, ó, pra gente poder fechar as costas do nosso puxa-saco. Então vou unir aqui pelas costuras e deixa tudo bem alinhadinho. E vou passar uma costura bem na beirada aqui. Pode passar a costura lá do comecinho até o final da nossa peça. E depois que eu passar essa costura, eu vou refilar tudo que sobrar pra fora dela, que nem essa fitinha aqui que ficou pra lá, o resto de elástico. Costurado e refilado, e agora você tem algumas opções. Você pode usar uma overlock, pode fazer um pontinho de zigue-zague aqui como acabamento, ou pode fazer do jeitinho que eu vou fazer aqui. Lembra do saquinho sem forro que eu ensinei pra vocês? Que a gente dava aquelas duas dobradinhas pra formar como se fosse uma barra aqui onde tem a costura, e daí ela fica escondida lá dentro? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui nesse puxa-saco. Essa parte aqui onde tá o elástico é um pouquinho mais difícil, mas vai com paciência que dá certo. A gente vai precisar fazer uma barrinha como se fosse um pouquinho maior só, ela vai ter mais ou menos meio centímetro. Você vai ajeitar o elástico ali, e ó, ela vai ficar um pouquinho maior do que quando a gente fez um saquinho. Mas eu vou fazer na extensão toda dele aqui, e aí eu não preciso usar overlock, não preciso colocar viés, e o acabamento vai ficar perfeito. Aí depois que eu fizer o acabamento aqui dessa lateral, eu vou fazer uma barrinha simples aqui no topo do meu puxa-saco. Só dando duas dobradinhas pra dentro e passa a costura. Bom, pessoal, então esse é o acabamento final aqui do nosso puxa-saco. Olha só, a barrinha ficou aqui embutida. Aqui a parte de trás também, ó, ficou com a costura toda escondidinha. Então a gente tem um acabamento bem perfeito aqui na parte de dentro do nosso puxa-saco. E agora, pra finalizar ele, é só desvirar a nossa peça. Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça. Ele fica um puxa-saco bem grandão, eu gosto quando ele é assim, mas você pode usar essa técnica e fazer ele do tamanho que você preferir, pode ser menorzinho. Tem esse outro aqui que eu fiz, esse daqui eu fiz com 50 centímetros, e aí eu pulei a etapa de unir os dois tecidos, eu só deixei uma distância, mas eu fiz aquela mesma costura ali pra demarcar onde ficaria a minha canaleta. E aí ele ficou menorzinho, ó. A largura aqui é a mesma, né, de 60 centímetros, só que eu fiz só com 50 de altura. Então ele já fica uma coisinha assim menor. E daí esse aqui ficou bem grandão, e se você quiser fazer com um tecido só, também dá certo. É só fazer desse jeito que eu falei, você pula a etapa de unir ali os tecidos e faz aquela dobra que vai ficar legal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês vendam bastante aí no ateliê de vocês. Essa peça aqui funciona super bem pra vender com kit de pano de prato também. Já manda um kitzinho completo pra sua cliente, que eu tenho certeza que elas vão adorar. Tchau e até a próxima!